Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma história fictícia no interior de Goiás, onde aborda ação, suspense, romance. É um livro que identifica uma cidade fictícia no interior de Goiás, entre Bonfinópolis e Leopoldo de Bulhões. Está à venda na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro e Palavrear, Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro no centro de Goiânia, e Livraria Palavrear no setor universitário, pela editora Campos. Muito bom esse livro. Meu outro livro é meu livro de contos, Os Contos que eu conto, onde há uma coletânea de contos que eu abordo temas filosóficos, sociais e do cotidiano das pessoas. Está vendo na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na Livraria Palavrear, no setor universitário, também publicado pela editora Campos de Goiânia. Muito bom esse livro. Meu último livro, que foi lançado esse ano, é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, onde eu abordo que minhas poesias são poesias de encadeamento, onde uma palavra leva a outra, formando uma frase, um texto suave, que leva a reflexão e leva a análise do leitor. Muito bom esse livro. Está apenas na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e também na Livraria Palavrear, no setor universitário, também publicado pela editora Campos. Todos os 3 livros foram publicados pela editora Campos de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema importante, de um tema relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. O tema de hoje é o legado que devemos deixar. Todos nós deixamos alguma herança cultural, algum exemplo para as outras pessoas. Isso é o que chamamos de legado. Legado é aquela herança, aquela virtude que deixamos para as outras pessoas. Aqui vem um tópico muito importante. Todos nós temos uma contribuição para deixar marcada em nossa vida e no percorrer da história humana, seja individual ou coletivo. É o que eu disse, que o legado é isso, é a contribuição que a gente vai deixar de uma geração para outra, para melhorar a vida, seja no campo social, econômico, intelectual, científico. Isso que é o legado. O legado é a forma de melhorar o mundo, de deixar a marca de uma pessoa humana no mundo e transformar a sociedade. Com isso, se deve pensar em um legado que faça transmitir um pensamento, uma renovação para as outras pessoas. Esse é outro tópico importantíssimo, que a gente deixa esse legado para as outras pessoas, para transformar a vida das outras pessoas, para que as pessoas possam ter uma vida justa, digna, solidária, uma vida de transformação na vida delas. Aí vem uma indagação, uma pergunta. Mas o que é um legado? Aí vem a resposta. Um legado é a herança passada de uma geração a outra, seja intelectual, científica, ou através de atos que fazem a diferença na vida das pessoas. É o que eu disse. O legado é a herança, é a passada, é a contribuição passada, que foi passada de uma geração a outra, seja no campo intelectual, no campo do conhecimento, das artes, da literatura, ou então no campo científico, no campo das transformações humanas, no campo das invenções, no campo das inovações. Ou então, talvez, em atos, né, em exemplos que a gente vai deixar para as outras pessoas, que vão também mudar a vida das pessoas, que também é um legado muito importante. Os atos que nós iremos deixar para os outros, para transformar a vida dos outros, para servir de espelho para a vida dos outros. Entre os legados que devemos destacar
está o legado intelectual, que é o conjunto de conhecimentos sobre um determinado assunto que irá possibilitar o entender do mundo pelos outros indivíduos. É o que nesse tópico é importantíssimo dizer que o legado intelectual é isso, você vai deixar o conhecimento para os outros, para as outras pessoas, para ser um conjunto de ideias que as outras pessoas vão adquirir e vão saber sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre tudo que está à nossa volta. Isso é o legado intelectual que vai fazer com que a pessoa tenha um conjunto de conhecimentos, um conjunto de conteúdo que vai transformar a vida dela. Isso é repassado de geração em geração e vai ser modificada através dos tempos, através da sociedade. E com isso, esse legado ele vai transformar a vida de cada indivíduo, porque ele vai ser uma herança forte, uma herança sustentável para transformar a vida das pessoas. Outro ponto importante é o legado científico. O legado científico é o conjunto da ciência que transforma o mundo, a coletividade e trará um novo olhar para o globo. É o que eu falei, o legado científico é um legado ligado à ciência, ligado à transformação, ligado à inovação, ligado ao mundo que nós conhecemos, que nós iremos conhecer ainda. Que esse mundo não está pronto, que várias outras inovações chegarão e transformarão a sociedade. Isso aí é um legado científico, que vai deixando para as gerações futuras, vai transformando as gerações futuras, vai modificando a vida das gerações futuras. Exemplo, aí vem os exemplos. A lâmpada elétrica, o telefone, o avião. Há muitos anos atrás, o quanto era difícil viver, abordando essa balança eletrônica, o quanto era difícil viver no mundo, né? Há uma sociedade onde não existia a luz elétrica, tudo era a vela, uma maior dificuldade, a vida das pessoas era muito difícil. E com a lâmpada elétrica de Thomas Edison, com a eletricidade, veio mudar isso, veio transformar a sociedade, veio modificar a sociedade, veio modificar o mundo. E que depois, com o telefone, né? O telefone, que veio também outra inovação importantíssima nas comunicações, que fez com que o ser humano evoluísse, transformasse, modificasse a vida das pessoas e dos outros. E com o Alexandre Graham Bell, que é o telefone, que é o inventor do telefone Alexandre Graham Bell. E o avião, né? O avião que encurtou as distâncias, que antes era muito difícil viajar para a Europa, né? Tinha que viajar para os Estados Unidos, tinha que viajar de navio, ficava muitos meses no navio viajando, ou então que no Brasil deu muitas distâncias que eram percorridas de carro, de cavalo, de carroça, né? Então a vida era muito difícil. E com o avião encurtou essas distâncias. Com o avião inventado por Alberto Santos Dumont, mudou isso, transformou isso, modificou a sociedade, encurtou as distâncias de um continente para o outro, de um país para o outro e de uma cidade para outra. Então, essas inovações modificaram a vida, modificaram a sociedade. Outro tópico importante. Na literatura, temos os livros literários, que são legados onde o autor reproduz uma época que viveu, em personagens, deixando o entendimento do modo de vida daquela época em questão. É o que a gente aborda nesse tópico, né? Que a literatura ela é essencial porque ela transforma a vida das pessoas e até o autor, através dos personagens, ele deixa um legado, né? Deixa uma transformação que vai retratar a época que ele viveu. Muitos em livros retratam a época que ele viveu, retratam o momento histórico que está passando aquele livro, através dos personagens. Isso é um legado que leva as pessoas a pensar, a refletir e analisar. E deixando o entendimento do modo de vida daquela época em questão, deixando o entendimento como era aquela época, como era aquele modo de viver daquelas pessoas. E dentro desses exemplos, a gente destaca o Ateneu, do Raul Pompeia, né? Que é mais ou menos lá no século XVIII, XIX, que eram os ginásios, né? Os ginásios de estudantes, né? Onde só as famílias ricas estudavam.
E também os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, né, que retrata a saga dos portugueses, a descoberta dos portugueses. E também os sertões, Euclides da Cunha, né, que retrata a Guerra de Canudos, no sertão baiano, onde o Antônio Conselheiro é o principal personagem, né? É um fato real, uma história real de uma época de transformação da sociedade, né? Do mundo. E também Eneida, né, de Virgílio, que é um poeta romano da Roma Antiga, que retrata a evolução de Roma, o florescimento de Roma, daquela época da Roma Antiga, o crescimento de Roma, a ascensão de Roma. Na análise do mundo, devemos ter que os legados são primordial evolução que farão a diferença no mundo e renovará cada ato de existência humana. Ou seja, os legados, com as suas transformações, com as suas inovações que deixam para a sociedade, elas vão transformando o mundo, elas vão mudando o mundo e vão deixando uma transformação que vai mudar a sociedade, vai sempre evoluir a sociedade, sempre fazer com que a sociedade se cresça e se fortaleça. É através dos legados, é através dessa herança, dessa contribuição que é repassada de uma pessoa para outra, de uma geração para outra, que vai transformar a sociedade, que vai transformar o mundo. Outro ponto importante que vou falar com vocês agora é dentro do legado. O humanismo é um grande legado do período renascentista, onde o antropocentrismo, o ser humano, passou a ser o centro em todo modo de expressar sua arte. Ou seja, o humanismo é o legado que foi deixado pelo movimento renascentista italiano, que fez com que o ser humano passasse a se olhar para si mesmo, para as suas mazelas, para as suas dificuldades, para as suas necessidades. Então, o humanismo é um grande legado que o renascentista procurou abordar em suas obras, em suas artes, porque antes existiu o teocentrismo, Deus como centro de tudo, não que afastou essa ideia de forma alguma, porque Deus continua e será sempre o centro de nossa vida, mas o antropocentrismo fez com que o ser humano pudesse também olhar para si mesmo, pudesse procurar soluções para a sua vida, para as sua necessidade, para as mazelas que estão à sua frente, procurar soluções para transformar a sua vida. Outro tópico importante. Os gregos foram um dos grandes divulgadores do mundo antigo, destacando a filosofia com os filósofos gregos, Sócrates, Aristóteles, Hipócrates, que até os dias atuais são estudados, deixando um grande legado de entendimento da vida em toda a sua magnitude de pensar humano. Ou seja, nesse tópico nós vamos abordar sobre os gregos, né, sobre Sócrates, Hipócrates, Aristóteles, que deixaram um legado para a humanidade, de transformação da humanidade, de mudança da sociedade. E com isso, e foi através da filosofia, né, que fez com que o ser humano pudesse rever seu pensamento, pudesse rever sua vida, pudesse pensar sobre o mundo, sobre tudo que está à sua volta. E com isso fizesse que chegasse a pensar na sua magnitude, na sua forma mais elevada. Com a filosofia, com os filósofos gregos, chegou a isso, a magnitude do pensar, a reflexão, a análise, e tudo que é importante para a nossa vida foi com os filósofos gregos que fizeram que chegasse a isso. Outro ponto importante que deixou, outro povo importante que deixou um grande conjunto cultural, um legado, foram os fenícios, que inventaram a escrita com o alfabeto de 23 sinais. Ou seja, os fenícios foram muito importantes, porque é um grande legado que eles deixaram com a escrita, né? Que sem eles não haveria escrita que nós temos hoje, de repassar o pensamento, o conhecimento, a forma de analisar o mundo, de analisar a sociedade. Mesmo em forma rudimentar, que aconteceu, foi muito importante a invenção da escrita, que foi o alfabeto em 23 sinais, que na cultura fenícia, que existia o alfabeto com 23 sinais.
Então foi importantíssimo a invenção da escrita, porque trouxe uma forma de pensar o mundo, de analisar o mundo, através das linhas de um papel, das linhas de um computador. Então foi importantíssimo para poder entender o mundo, entender a sociedade. Os egípcios, com o calendário solar de 365 dias, em que se utiliza até hoje para denominar o tempo e o espaço, e uma era em que vivemos, sendo um primordial legado, ou seja, uma grande herança cronológica. Ou seja, os egípcios foram inventores do calendário, o calendário de 365 dias, que é um grande legado que até hoje nós utilizamos para marcar os meses, o ano, a mudança de ano. Então, os egípcios deixaram esse legado para denominar o tempo e o espaço que vivemos, em uma era que vivemos, sendo um primordial legado, uma herança cronológica, ou seja, uma herança do tempo, né, do tempo que a gente vive, do tempo que a gente viverá. A palavra cronos significa tempo, outro legado da antiguidade, ou seja, cronologia vem de cronos, que significa tempo. E aí vem os exemplos, cronômetro, né, medição do tempo, né, cronômetro, crono, medição do tempo. Cronologia, né? Também o crono, a cronologia, né? Então é muito importante a gente entender isso, entender que tudo tem a sua finalidade, tudo tem a sua contribuição para o mundo, para a transformação da sociedade. Os pensamentos através da história foram instrumentos que perpetuaram o refletir e o analisar humano em toda a sua grandeza, pois revolucionaram a vivência humana para novas revoluções. Ou seja, os pensamentos humanos, através da história, né, do entender o mundo, entender a sociedade, entender as civilizações, foram importantíssimos. Foram importantes também para entender o refletir e o analisar o humano que foi adquirido no decorrer dos anos, das civilizações. E também a sua grandeza, né? A sua grandeza que revolucionou a vivência humana para novas reformulações, para novos pensamentos, para nova identidade. Porque a história, ela evolui, ela não fica parada, não fica estática. Hoje, um conteúdo que você sabe, amanhã já você não saberá, porque já está evoluindo, porque já está sabendo outros conhecimentos. Então, a herança cultural, ela vai evoluindo também, vai evoluindo de acordo com as necessidades dos indivíduos. Exemplo, a teologia, a arqueologia, a astronomia, que já era conhecido dos 3 reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, que adoraram o menino Jesus, por causa de uma estrela diferente no céu, a estrela de Belém, e seguiram ela até chegarem a Jesus, destacando que a expressão magos era o nome que utilizava para astrônomos, cientistas que naquele tempo estudavam os astros, ou seja, exemplo aqui, está dando vários exemplos, né, de pensamentos, né, através da história, como a teologia, que é tel, Deus, logia, estudo de Deus, a arqueologia, né, que é a estudo dos povos antigos, a astronomia, que é o estudo dos astros, né? E aí aborda aqui que já era conhecida há muitos anos atrás, que os 3 reis magos já tinham conhecimento de astronomia. E através dos conhecimentos astronômicos que eles tinham, eles viram uma estrela diferente, que é a estrela de Belém, passaram a seguir ela, seguiram e chegaram até o menino Jesus. Então, os magos, na verdade, que aborda aqui, que naquela época não existia a palavra astrônomo. Naquela época existia a palavra mago. Então, a palavra mago se refere a hoje ao que são os astrônomos. Então, os magos são os astrônomos daquela época. São pessoas muito entendidas, de conhecimento muito elevado, que tinham muito conhecimento sobre vários assuntos, e sobre astronomia, principalmente, eles eram doutores no assunto, sabiam muito, entendiam o universo, entendiam tudo que estava no universo, mesmo sem terem instrumentos sofisticados como hoje. O que é mais importante é isso. Sem terem instrumentos sofisticados como hoje, eles sabiam muito do que havia no universo, que havia em volta da Terra. Nessa perspectiva, devemos crer
que devemos repassar algo que marque a vivência humana, em pequenos detalhes de bondade, onde seremos lembrados em ações plenas de fidelidade em nossas convicções. Ou seja, nesse ponto eu abordo que devemos repassar algo bom para as pessoas, algo bom, em pequenos detalhes, né, que vão modificar, que vão ficar de bondade, onde seremos lembrados, né, pequenos atos, pequenos detalhes da nossa vida, que devemos repassar aos outros, que mesmo nós não estando aqui, as pessoas vão lembrar de nós, vão saber que nós deixamos aqueles atos bons, que nós fizemos a diferença nesse mundo, que nós deixamos a nossa marca nesse mundo. Então, esse é um legado importantíssimo, deixar pequenos detalhes da nossa vida nas pessoas, para que as pessoas possam viver, pensar e saber o que nós fizemos nesse mundo. Então, esse é o legado que devemos deixar para os outros. Por fim, transmitir o conhecimento é muito além de ter muito conteúdo relevante. Significa priorizar fatos que façam a diferença no globo e em todos os aspectos humanos. Nesse tópico, eu vou abordar com vocês que transmitir o conhecimento, ele não é somente ter um conhecimento elevado de conteúdo, ter muito conteúdo. É importante? Mas não é somente isso. O que é importante é priorizar fatos que vão fazer diferença no mundo, que vão fazer diferença na sociedade, no globo, em todos os aspectos humanos. Às vezes um ato que você faz que acha que é irrelevante, que não tem importância, mas aquele ato às vezes é importante, às vezes está transformando a vida do mundo, às vezes está transformando a vida da sociedade, e às vezes está modificando a vida de uma pessoa, está modificando a vida de uma pessoa, melhorando a vida de uma pessoa. Então, esse é um legado que a gente deve deixar também. Deve deixar para transformar o mundo, transformar o globo. Em suma, o legado é a infinita expressão que deve ser realizada na percepção que devemos engrandecer o globo de infinitas esperanças que vão iluminar de exemplos as suas outras pessoas. Ou seja, o legado é a infinita expressão, né? É a grandiosa expressão que deve ser realizada na percepção, no entendimento, né? Que devemos engrandecer o globo, que devemos melhorar o globo de definitivas esperanças, de grandes esperanças que vão iluminar e vão dar exemplos a outras pessoas, que vão iluminar de exemplo as outras pessoas, que vão fazer as outras pessoas terem a esperança que sempre há um mundo melhor, que sempre há a possibilidade de uma sociedade melhor. Então, isso é muito importante. Agora, estamos terminando o nosso conteúdo, vou deixar o pensamento para vocês. O legado será a herança quanto conceber com sensibilidade um mundo justo de igualdade que deixa paz na sociedade. Ou seja, o legado só vai ter sentido, só vai ter importância quando a herança dele conceber com sensibilidade, ou seja, sensibilidade, sentir o sofrimento, a dor do outro, sentir que tem que melhorar a vida das pessoas, que tem que lutar por um mundo justo, um mundo solidário, um mundo onde todos tenham acesso a uma vida digna, uma vida justa. Então o legado deve ser isso, a luta por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, por uma igualdade onde todos estejam engajados, incluídos, e que deixe a paz na sociedade. Somente com esses acontecimentos, com essas melhorias, vai haver a paz na sociedade, vai haver uma sociedade igualitária, uma sociedade melhor. Com isso, pessoal, terminamos mais esse vídeo e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo e gostaria que vocês se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscrevam no meu canal, assistam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Muitíssimo obrigado.